Shalom, igreja. Ó, pessoal, quem está em pé aí, tem lugar aqui na frente, amém? Se tiver alguém aí sem lugar, tem alguns lugares na frente. Quem tiver um lugar vazio aí no teu lado, levanta a mão, ajuda aí para que ninguém fique. Tem vários lugares aí, às vezes você não vê no fundo, mas tem lugares na frente, aqui na frente, amém? Para que todos ficam sentados, tranquilos, para receber a palavra, amém? Eu queria que você falasse comigo assim, toda honra, toda glória, todo louvor, seja ao Senhor. Amém? Aplauda Ele, aplauda Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que Ele vai fazer grandes coisas aqui hoje, amém? Eu creio, porque a expectativa está grande, a guerra está muito grande, e eu sei que o inimigo está furioso, porque ontem já fez coisas tremendas aqui, maravilhosas, que você nem pode imaginar o quanto que Deus já se moveu, e eu sei que Ele vai se mover hoje, amém? Tudo depende de mim e de você. Tudo depende de nós, o que nós viemos buscar, o que nós queremos. O Senhor só vai trabalhar naquilo em que você der o primeiro passo, né? O Senhor, Ele se move na prova. Ele não te livra da prova. Ele está com você na prova. Amém? Então, todos nós aqui passamos por luta, por guerras, e por isso que estamos aqui. Porque o Senhor nos trouxe para nos libertar e nos capacitar e mostrar que Ele é Deus. Então, todos que vêm aqui, todos que estamos aqui, todos que tenham algo especial, Deus libertou, Deus curou de algo, para que nós estejamos autoridade para falar. Amém? Então, é isso que Deus quer fazer com você, porque pense essa multidão que está aqui sendo curada, livre e liberta para anunciar os feitos do Senhor. E é isso que Ele quer fazer com você. Amém? Não é só comigo, com meia dúzia de líderes e pastores, é com essa multidão. Amém? Então, querendo Ele, amém. Então, hoje nós vamos falar sobre vencendo o cárcere do medo. E nada melhor do que eu para falar isso. Brincadeirinha, gente. Tem muita gente aqui que tem passado e passou. E Deus quer aprová-los para falar sobre o medo, que é uma arma terrível desses tempos, desse tempo agora mesmo. Sempre foi, mas agora está pior. Amém? Então, vamos abrir em Isaías 41, do 10 ao 13. A palavra do Senhor aqui nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscar-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, e eu te ajudo. Então, aqui você vê o quanto é poderosa essa palavra. Mas o problema maior de nós, como a grande maioria, nós não lemos a palavra. E nisso o inimigo se aproveita, porque tem muitos dentro da igreja, em cárceres, em covas do medo, aprisionado, pessoas que ainda não viveram. Então, 10, 12, 15 anos dentro da igreja, e estão aprisionados em medos. Em medos. Terça-feira
eu fiz a minha célula e o quebra-gelo, eu perguntei, do que você tem medo? E tem um monte. Todas tinham algo. Todas tinham algo. E a igreja não está diferente. Existe um medo natural, gente. Deus nos fez com esse sentimento, para nos proteger, para proteger eu e você. Porque senão nós faríamos coisas como aqui, nós temos exemplo, a pessoa ia colocar a mão no fogo, ela ia andar na beira de um precipício, e até isso seria tentar Deus, sem nenhum cuidado. Ela ia colocar a mão numa chaleira fervente, ou qualquer coisa parecida. Então, é normal, Deus já nos fez com esse sentimento, para que nós teríamos cuidado, estaríamos alerta a um perigo ao nosso redor. Há algo que está acontecendo diferente. Mas existe um medo que é exagerado, ele é irracional, que você não consegue nem raciocinar perante a situação que acontece. Você não consegue, porque é natural, como eu falei na célula, você nunca ministrou, né? E você chegar, subir nesse altar aqui e ministrar. É natural, gente, dá um gelo. Ou eu estou ministrando não sei quantas vezes, ainda você tem, né, aquele temor, seria uma coisa normal, de você estar falando o que Deus quer, não o que você quer. Esse um natural. O medo de você nunca ter feito nada, aquilo que é novo, e você não está no controle. Porque quando você perde o controle da situação, você tem medo. Aquilo que você consegue ainda controlar, você não, né, você sente seguro. Mas aqui, você não controla, é o Deus que tem que controlar. Entende? Então, é natural. Mas você começa a perder, ministrando numa célula, fazendo uma ministração de oferta, fazendo, né, um quebra-gelo, e você vence. Você vai tomando atitudes e vencendo. Cada dia, buscando. Mas existem coisas que nos paralisam. Isso já é perigoso. E se eu não trato essas situações, ela vai virando um trauma, vai virando um crônico. Uma situação que um dia ela vai aparecer. Não tem como, não tem. Vai chegar num momento que você vai se deparar, ou você trata, ou você paralisa. Então, tem muitos sonhos, muitas situações aqui, e da igreja do Senhor, na terra, com pessoas que ainda estão, ou estarão, não viverão os 100% que Deus quis e sonhou e escreveu para elas, por causa do medo. E o medo, ele pode-se assim dizer, como diz o apóstolo Levi, ele é irmão gêmeo da incredulidade. Eu tenho medo porque eu não creio totalmente. Porque Deus fala aqui, e na palavra dele, tem 365 não temas. Um para cada dia. O Espírito Santo de manhã fala para você, não temas. Eu estou contigo. Não temas. Porque você vai sair da sua casa de manhã para trabalhar, e se não for Jesus Cristo, se não for o sangue dele, e o nome dele, e os anjos, você vai tremer. Porque você não sabe se você volta. Eu sei que eu volto, até quando Deus quiser. Amém? Então, o não temas, porque Deus sabia que nós iríamos temer. Mas essa palavra que é tão profunda, ele diz, não te assombres, eu sou contigo. O Senhor fala, o Senhor, ele está dizendo assim, não te envergonhe, porque eu vou confundir os teus inimigos. Então, eu não leio, eu não tomo posse dessa palavra. Eu não conheço esse Deus que diz, eu envergonharei e serão confundidos todos que se indignarem contra ti.
Então, quando eu leio essa palavra e vem o entendimento, eu tomo posse. Eu tomo posse daquilo. Então, o Senhor está querendo levantar uma igreja realmente valente. Uma igreja que confia nele. Uma igreja que não fica olhando para essas situações de crise ou qualquer situação. Porque tem gente que tem um medo apavorante de perder o emprego. Um medo não é de perder o emprego, é o medo de não ter dinheiro para sustentar a sua família e ter aquilo que deseja ter. Então, a pessoa tem medo de cachorro, ela tem medo de ser mordida pelo cachorro, né? Então, situações que a gente fala do medo sem entender as raízes, porque existem raízes que nos levou a ter um medo apavorante, um medo que paralisa. Porque eu tive um medo, 25 anos, paralisante. Mas eu não aparecia não, gente. Esse é o maior problema nosso. Muita máscara. Muita máscara. Então eu peço que o Espírito Santo de Deus revele durante e no decorrer dessa palavra tudo para você mesmo. Tudo aquilo que é necessário. Não perca a oportunidade de você ser liberto. Pastores e líderes M12, 144, estão paralisados no medo. Porque tantos pastores, tantos líderes, tantas pessoas retrocedendo, se não for medo. Não estou falando só da nossa igreja, estou falando de um total para você ter uma noção. Porque pastores, líderes, não foram curados e vão lá na frente se deparar com esse medo aterrorizante, paralisante. Então, você, igreja, pelo amor de Deus, que está tendo essa oportunidade, esse privilégio de ser curado, não permita que o inimigo o mascare. Porque você já é um líder. Eu já estou aqui e tenho clamado ao Senhor. Eu oro, Senhor, tira-me do cárcere. Tira-me da cova, se tem alguma que eu não tenho consciência, que eu não sei. Porque o inimigo não vai, quando eu estiver lá na frente, querer usar isso. Porque é assim que ele faz. É assim que muitos pastores, líderes, homens ousados, homens intrépidos, mulheres, que chegou a uma altura e o inimigo veio e paralisou. Quem conhece a história de Elias? Eu creio que uma grande maioria conhece. Elias, um homem que fez o que fez. Usado. 400 profetas de Baal, ele acabou, ele reduziu a nada. E o que aconteceu? Onde que ele foi? Para uma cova, uma caverna. E 1 Reis 19, o Senhor fala para ele, sai dessa cova, vai para os montes. O monte, quem que eu encontro nos montes? Deus. É nos montes que eu encontro o Senhor. Quem era Elias? Um homem tremendo, usado por Deus, fez, mas levantou uma Jeza. Se levantou uma Jezabel. E por pouco não acaba com todo o ministério. Então, é assim que Satanás faz. Ele coloca medo. E o medo de falar coisas, pecados, não confessar. Esse é o pior ainda da igreja. Não se expor, porque as pessoas vão saber quem eu sou. Medo de dizer não. Tem uma discípula, ela tem medo de dizer não. Tamanha é a dor que ela sente, de rejeição. Porque se ela dizer não para uma pessoa, para uma situação,
a pessoa vai rejeitá-la também. Porque ela foi rejeitada pelos pais. Tantos medos, tantos medos. E eu espero que o Senhor esteja falando com cada um de para você identificar. Então, existe um medo normal, que é o que para a gente fugir de um perigo real e natural. Amém? Existe um medo exagerado e irracional, que é esse que paralisa e debilita o chamado, os sonhos de Deus. Quantos não viveram? Quantos? Se eu não conheço Jesus, 25 anos, uma noite eu dormia, 2 eu não dormia. Porque um demônio veio na minha cama. A minha mãe, ela tinha medo de dormir à noite. E meu pai viajava. E ela fazíamos jogar baralho. Por isso que eu odeio baralho. E eu aprendi a jogar tudo quanto é tipo de baralho, de jogos, para passar a noite a ver o dia clarear. E um dia, sem conhecer Jesus, sem conhecer nada, sem saber de nada, sem ter religião, eu empurrei aquele baralho e falei, eu não vou jogar. 9 anos, eu não vou jogar mais, porque é quaresma. Nisso o diabo me pegou. Eu tive medo. Ele sabe quando você tem medo. Já vi demônio falar que ele não saía, porque ele sabia que a pessoa que estava querendo expulsar tinha medo dele. Eu já vi. Eu não saio, ela tem medo. Ele sabe, porque ele mesmo provoca o medo. Ele mesmo provoca. Então, existe esse medo, que é um medo é um espírito que paralisa, que produz tremor, boca seca. Ele dá uma sensação de pernas tremendo, como se você não fosse desabar, não conseguisse segurar. Então, o medo é um cárcere, é uma cova invisível. Ele congela, ele aprisiona, ele impede de você tomar decisões importantíssimas. Porque o inimigo sabe o momento que você vai fazer algo importante para o Senhor. E ele se levanta para paralisar a obra de Deus. Então, tem atingido muito nesse novo tempo, nesses tempos agora, que é o medo paralisante. E o medo, como eu disse, ele é irmão gêmeo da incredulidade. Porque se eu tenho intimidade com Deus, quando um dia eu li na Bíblia, como eu já testemunhei para muitos, a Bíblia na minha casa ficava aberta o ano inteiro, né, naquelas páginas que amarelavam, o Salmo 91, e nunca mudou a minha história. Nunca mudou aquele Salmo 91 aberto, amarelando a página. A Bíblia era inteirinha branca, mas a página do Salmo 91 amarelou do tempo. Mas o dia que eu entrei nessa igreja aqui, quando era aquela igrejinha Batista do Povo, que eu li aquele versículo que 1000 ia cair, eu precisei ler, eu precisei tomar posse. Eu criei, mas a palavra de Deus está falando que 1000 vai cair, 10.000 à direita e nada vai me acontecer. Então, eu tomei posse. Muitos vêm na igreja, ouvem, não entendem, e não vivem, e não praticam, e não pedem ajuda também para viver. Está cumprindo um ritual, está cumprindo aquele ritual religioso maligno, porque não vive a palavra de Deus como ela diz que vai ser. Se diz que vai ser, vai ser. Se diz que era para ficar em Gerar, para plantar a batata, seja o que for, sem água, vai ser assim, porque Deus falou. Eu creio nisso. Então, existem tipos de medo que vou citar alguns aqui para você ir identificando.
Nisso que eu estou falando é para você estar pedindo, Deus, o que eu tenho medo? O que eu ainda não avancei? Senhor, o que eu ainda não estou fazendo, que o Senhor escreveu no livro da vida e determinou, e eu não tenho feito no Senhor. Cardiofobia, medo de doença no coração. Claustrofobia, tem um monte de pessoas com medo de ficar em lugares fechados. Elevador, então, nem se fala. Tem gente que sobe elevador, sobe 15 andares e não pega o elevador. Gente, algo aconteceu. Não é possível, não é do nada que esse medo apareceu. Não é assim que ele começa algo. Existe raízes, existe direito legal. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa. Hoje eu estava lendo um livro que fala só sobre medo, do pastor Walter Natter, lá do Congresso da Neuza Tchoca. Eu comprei o ano passado, quando estive lá, e ele pediu um taxista para levar ele até um lugar. Ele faz quadros também, ele trabalha com a Neuza, mas ele também pinta, ele faz quadros, ele leva um táxi, e o homem não conseguia chegar até uma altura para ficar lá dentro, porque ele tinha pavor, ele tinha sido aprisionado, ele sentia como sufocado, e ele esperou passar o tempo e buscou esse taxista, e ele descobriu que esse homem, quando era criança, ele não cuidava direito dos passarinhos, o pai pôs ele dentro de um guarda-roupa, trancado, horas. Agora, você já imaginou quantos aqui não ficou dentro de um guarda-roupa, mas ficou em situações terríveis de trauma, terríveis. Lugares trancados, lugares fechados, escuridão. Estava lendo o livro dele também, gente, nem precisa muita coisa. As cantigas. Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Meu Jesus dos crentes salvos. Já pensou você cantando para o teu bebezinho? Nana, nenê. O meu pai fazia comigo, serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Já imaginou serrar o papo do vovô, gente? O negócio fica feio. Não, boi, boi, boi. Gente, era isso que cantavam para a gente, para o meu tempo. Não sei se do teu. Eu tenho 54. Do meu tempo. Era esses embalos. E eu estava lendo, pesquisando, e psicanalistas, psicólogos, estudando essas cantigas, lendo esses contos que cantava para a gente, também contava pequenininho no bercinho, ou para dar sono, Cinderela, não sei quem, Pinóquio, são coisas apavorantes. Fetiches, ciúme, intriga, pactos malignos dessas historinhas inocentes, que é nós, né? De preferência, eu, pastora Marimi, que vemos demônio em tudo. Psicólogos e psicanalista. Não é gente que ele não citou que são cristãos, apóstolo. São homens que foram estudar essas cantigas, essas histórias e esses contos que contava para nós, na minha época. Hoje o negócio é mais escancarado. Agora, nós fomos crescendo, ouvindo essas coisas, essas histórias. E hoje eles têm uma coisa bem mais avançada, né? Não, o Barney, o Fred Flintstone, que é do meu tempo também, que era algo mais suave, né? Então, é coisas terríveis. Então, o diabo, ele está investindo isso faz muito tempo. Faz muito tempo. Porque a criança, ela não devia dormir com aquela cantiga, ela devia dormir de medo. Apavorada. Vou dormir logo, porque o papai e a mamãe param de cantar esse troço, porque o boi da cara preta vai pegar essa criança que tem medo de careta. Então, não precisa ir muito longe, né? Uma coisa que eu achei interessante é a blatofobia, medo de barata. Ai, gente do céu, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Eu falei para mim mesma, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Eu tenho nojo. Então, necrofobia, medo da morte. Tem um monte de gente que tem medo de morrer. Por quê?
Por que você tem medo de morrer? Pode ser que o espírito da morte está rondando, mas muitos têm medo de morrer porque não está com a vida em dia. Muitos têm medo de morrer porque não está zerado com Deus. Porque Paulo falou, para mim a morte é lucro. Viver lá no céu com Deus, meu filho, pode ter certeza que está melhor que aqui. Medo da morte, né? Medo de altura. Falei, né? Até falei na célula, você passa lá na ponte da amizade? A ponte da amizade, você passa assim, é aquela altura maravilhosa e aquela água, né? Não, não passa. Falei, então, tá aí. Situação terrível de medo, né? Então, como eu disse, todo medo existe uma raiz. O medo de algum bicho, algo aconteceu. Seja uma borboleta. Tem pessoas, se uma borboleta se apresentar dentro de casa, aparecer, é o fim do mundo. A aranha, né? A aranha, esses dias, a Eduarda gritando lá dentro do banheiro. Ai, uma aranha. Eu falei, quantas vezes você é maior que ela? Só calcule por aí. Quantas vezes você é maior e você pode fazer... Pá. Claro, para a gente que não tem medo. É muito simples. Ai, Eduarda vai me pegar lá em casa. Então, como o organismo reage ao medo? O medo é uma sensação e consequência de liberação de hormônios como a adrenalina, que causa a imediata aceleração dos batimentos cardíacos. E quando não dá um gelo, né? Esse gelo, gente, é já uma presença maligna. Gela a presença, isso aí é terrível, terrível. E você sabe que aquilo nem vem de você. Você entende que a situação está acontecendo. Então, uma resposta a essa estimulação, a esse gelo, a essa situação, é fugir. É sair daquele perigo. Não é enfrentar. Normalmente, não é enfrentar o perigo. Então, a gente foge porque tem medo. Então, muitas pessoas, já foi levantado essa fortaleza, esse cárcere, essa cova do medo. E o medo, ele é um sentimento, mas é um espírito. Como eu disse, o Senhor nos deu, mas o inimigo se aproveita. Em muitas situações, não temos vencido o medo, que vem através de demônios, porque não temos vencido o pecado. Muitos não têm vencido esse medo, porque não vence o pecado, não conhece, não vive o poder da palavra. Porque é a palavra que me liberta, é a palavra. O dia que eu li Salmos 91, eu tomei posse. Por muito tempo eu fiquei falando, orando, meditando em Salmos 91. E eu estou dizendo isso para mim. Mas Deus tem falado com cada um aqui de uma maneira. Deus fala com todos. Mas muitos não têm obedecido. Falar, Ele fala. Falar, Ele fala o tempo todo. Ele usa um profeta, Ele usa uma pessoa aqui, Ele usa você abrir a tua Bíblia lá em casa, Ele usa um louvor, Ele está falando. Deus não vai se apresentar para você face a face e vai falar. Você pode até ouvi-lo audivelmente, Ele pode até preparar situações sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, mas Ele está falando pela palavra dEle, a palavra dEle já é o sobrenatural. E muitos temos lido naturalmente, não temos pedido a revelação do Espírito. E tem ficado no superficial. Porque quando eu tomo posse de cada promessa que eu li, que eu vivo, que eu conheço, eu vivo ela. Eu vivo. E eu não posso acreditar que tantas pessoas paralisadas. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra a primeira vez. Eu sei que tem bebês aqui na fé. Mas tem pessoas
maioria paralisada, 10, 12 anos, 15, medo. Medo. Medo de vir de casa até a igreja. Medo de sair daqui para ir embora para casa. Eu tenho várias pessoas que querem me dar carona, muitas vezes eu aceito, porque eu estou cansada. Eu falo, não quero carona, eu preciso andar. Eu preciso caminhar um pouco, eu não posso me deixar, então daqui a pouco eu estou uma veinha gagá. Eu tenho que caminhar, eu preciso andar. Mas, pastora, é 11 horas. Eu falei, minha filha, 11 horas? Qual que é o problema? O diabo está usando as pessoas às 7 da manhã para pôr uma arma na cabeça de um. O diabo está usando as pessoas meio-dia, na porta da casa. Então, se eu não acreditar no sangue, no nome de Jesus, nos anjos de guerra, o que eu vou fazer? Porque se Deus permitir, aí é alguma coisa que Ele quer fazer. Ele quer me provar, Ele quer fazer eu passar algo para me provar, para que a unção seja maior, algo, eu creio assim. Porque Ele vai me livrar na prova, não é da prova. Se você tem muito medo, pode ter certeza que algumas coisas vai precisar acontecer para você ser aprovado. Algumas coisas para você falar, sai daqui, Satanás. Senhor, eu coloquei o teu sangue. Senhor, eu creio que só o Senhor para me guardar, os teus anjos, eu não aceito mais isso na minha vida. Porque o Senhor é o Senhor que dá ordem aos anjos para me guardar, o Senhor que me cuida, o Senhor que me protege, não há outro. A confiança tem que estar em Deus, em nada de subterfúgios, em circunstâncias, em situações. Temos que pedir a sabedoria do Senhor. Então, o medo, ele só torna um problema quando ele sai do controle, né? Só é um problema quando sai. Quando se levanta uma situação, mas eu consigo agir, eu consigo andar, e vou e tomo atitudes, resistindo àquele medo, não tem problema, é natural, como eu falei. Você tem situações que é tudo novo, vamos ter medo, vamos ter um receio, até seria um cuidado, porque estamos caminhando num lugar, entrando em algo que não conhecemos, é natural. Mas algo que paralisa, que congela, que faz você não ir, não fazer, né? Não sair de casa com culto, um sobrenatural, porque eu tenho medo de vir, é algo que precisa ser tratado. Porque se eu estou aqui, como eu falei, e vou sair daqui 11 da noite, sozinha, primeira coisa, eu peço os anjos, o sangue. Eu vou tranquila. Passa motoqueiro, passa gente, não sei que jeito. E qualquer situação que eu vejo que o negócio começa a sentir algo, que o Espírito Santo, eu falo, Senhor, mais anjo. Senhor, e a tua palavra diz. Eu estava na sua casa. Se Deus me livrou quando eu estava naquelas gandaias, por que não vai livrar agora? Se Deus te livrou em tanta coisa horrível, que a gente estava no meio do inferno, lá fora, no meio do inferno, em boates, em situações, em baladas, que era o inferno e assim de demônio. E Deus nos livrou. Agora, não vai livrar, e você fala que não vem para o culto porque é perigoso. Ai, Jesus, tem que libertar, porque não é normal, não é um medo que tem que ser tratado, curado, né? Medos de insetos, medo de estar só, solidão. Como posso estar só se eu tenho Jesus Cristo? Não posso, né? Medo de ficar doente. Meu Deus, quantas pessoas com medo de ficar doente, medo de doença, medo de ter câncer. Conheci muitas pessoas que tinham pavor de ter câncer.
Porque era doença assim que... Mas Jesus também cura câncer. Ele cura AIDS, ele cura tudo. Ele cura tudo. E 99,9 doenças é espiritual. É na alma. Esses medos que paralisam também geram doenças. Também traz doença. Porque o medo, ele vai levando a coisas, e vai paralisando, e vai fazendo você pecar, e mais demônios entram, porque você vai ficando sem força, você tem medo disso, tem medo daquilo, e você entristece a Deus. O pior é que Deus fala, não temas, e você tem medo. Deus fala, não temas, eu estou contigo, e você tem medo. E nisso você entristece o Senhor. Então, medo de dormir no escuro. Não tem, né? O escuro é que é bom para dormir. Deus me livre se eu dormir com alguma coisa clareando. Eu quero a escuridão para dormir só. Que o resto, trevas não é comigo, mas para dormir eu tenho que ser escuro. Então, tem algum problema, né? Quando eu era menina, que acontecia esses demônios, eu não conseguia dormir nem com os pezinhos para fora do lençol. Lençol, porque lá em Paranavaí, gente, é muito quente. É 32 graus. Eu chegava à noite, eu molhava toalha de banho para pôr em cima de mim para dormir. De calor, né? Eu não sou encalorada só agora. Todo mundo pensa que é por causa daquela idadezinha, sabe? Sempre senti muito calor. E só que os pés, aquele calor, tinha que ser coberto, porque senão alguma coisa vinha pegar o meu pé. Era horrível aquilo. A mão, então, dormia, dava aqueles cochilos, a mãozinha, o braço caía assim para fora da cama, né? Ai, meu Deus, quando eu acordava. Jesus! Oh, gente, você não sabe o que é isso. Tem uma pessoa que é medrosa, era eu. Eu falei, agora você vai ver, Satanás. Então, o medo é algo paralisante. Eu passei muito sono na minha vida. Eu passei sono. Eu oro sobre a palavra de Isaías 40, que eu vou voar como águia, correr, não cansar, né, andar e não fadigar, porque isso causou problemas na minha saúde. Eu luto contra isso, porque você não dormir é muito sério para a sua saúde. E eu passei muito sono, mas Deus tem me renovado a cada dia, porque senão eu não estava suportando. E eu sei que é Ele. E eu sei, e eu amo muito esse Deus. Eu amo, e quem passar do meu lado, quem passar por mim, quem ouvir, eu não vou aceitar que tenha medo. Eu não vou, porque o Senhor mudou a minha vida. E se Ele mudou a minha, Ele muda a sua. Porque o diabo não vai mais paralisar você por medo. Não vai. Ele não vai. Porque é Deus, não fui eu. Mas eu criei nessa promessa. Eu tomei posse dessa promessa. Então, enquanto eu viver, eu vou testemunhar do que Deus fez na minha vida. Um cárcere, eu vivi numa cova, com medo, e virou uma coisa, algo crônico, porque foi 25 anos. 25 anos, um demônio se apresentando na sua cama, e perturbando, e entrando no seu corpo, e você sem saber o que fazer. E hoje eu falo, sai daqui, Satanás. O dia que eu entrei naquela igreja, e Deus revelou aquele homem de Deus, e nunca mais aquele demônio pôde estar no meu quarto, na minha cama. Só Deus pode fazer isso. Não tem psicanálise, não tem psicólogo, não tem nada. Não tem nada, nada. Medo dos meus filhos morrer. Todos os dias eu achava que o meu filho ia morrer. Todos os dias, isso é apavorante, isso é horrível. O teu filho não poder ir ali, o teu filho não poder ficar lá com ninguém, porque o diabo falava, eu vou matar.
eu vou te matar. Você vai morrer. E eu não morri. Porque Deus, aprove Deus, e é só Ele que faz isso. E depende de mim, de você, de nós tirarmos máscaras, de nós realmente nos revelarmos para o Senhor. Não é para homens, não é para líderes, não é para pastores, não é me preocupar quem eu sou, ou aonde eu já cheguei, a minha reputação. Jesus Cristo, o que aconteceu com Ele? O que aconteceu com a reputação dele? Ele foi nu, ele andou todo aquele trajeto nu. Ele não se preocupou com o nome dele, com ele, com quem ele era, para se tornar o nome que é sobre todo nome. Porque quem vai te honrar é Deus. Não tenha vergonha, não se preocupe com o outro. Deixe sair tudo isso. Não se preocupe. Esse congresso é para nós mesmos. É para mim, é para você, é para nós líderes, para que o diabo, a hora que você estiver lá num congresso, lá em Manaus ministrando, amém? Se você estiver não sei aonde que Deus quer te levar, e o diabo tenha direito de te paralisar, porque é isso que ele quer, que muitos fiquem com máscara, muitos fiquem aqui fazendo de conta que são curados, porque quando as pessoas me viam, aquela Leila, irada, briguenta, xarope, que nem ela se aguentava, todo mundo não sabia que eu tinha medo, não. Era só máscara. Era só máscara. Só que tem muitos de nós que chegamos dentro da igreja e continuamos com essa máscara. Esse é o maior problema. E o pior, Deus sabe, mas o diabo também. E Deus não pode fazer nada se você e eu não tomar a decisão. Ele não pode mudar a nossa história. É o mesmo problema com outras e outras situações que Deus vai estar ministrando aqui. Que Deus vai estar trazendo, seja na área da imoralidade, seja onde for. Se você não se deixar ser tratado agora, não brinque. Vai vir tudo à tona. Nada vai ficar escondido. Porque Deus está trazendo essa raiz de iniquidade, que foi tão tremenda ontem a palavra e o que aconteceu aqui, para que o diabo não te pegue lá na frente, com direito legal. É a mesma coisa o medo, que é irmão da incredulidade. É a mesma coisa. Então, o Senhor é um privilégio, é só Deus mesmo na nossa vida, permitindo isso, um banquete, trazendo aqui para nós, para que você seja liberto, e já, hoje, agora, para ontem. Então, peça ao Senhor quais são as áreas. Abuso sexual. Abuso também, né? É uma das entradas para o medo terrivelmente. Numa criança, numa pessoa, porque o inimigo ele pega nós lá na infância. Ele pegou minha vida lá na infância, com 9 anos. Com 9 anos. E tem crianças que é muito mais cedo. Com abuso, com violência doméstica. Quantas criancinhas paralisadas com violência. Violência, brigas horríveis de nossos pais. Eu vi também isso, gente. Também vi. Briga. Eu vi violência. Eu vi meu pai adulterando sempre. Sempre. Eu vi criança com 8 anos. A minha mãe tirava da cama dormindo quando eu conseguia dormir, para ir ver meu pai entrar na casa da melhor amiga. É muito horrível isso. É muito terrível. Susto. Problema no nascimento. Na hora que vai nascer. Hereditariedade. Também vem medos. Vem traumas, vem cárcere. De situações como ontem, da raiz de iniquidade. Né? Que foi revelado a discípulos, a pessoas aqui, que vieram compartilhar que desde a 50ª geração com sacrifícios de criança. Não é brincadeira. Ninguém está brincando. E ninguém falou para ela, Deus falou para ela. Entende?
Então, não é fácil a pessoa dessa, se ela não passar por isso aqui, por esse seminário, por esse congresso, rejeitar, lá na frente o diabo pega. Ele não deixa barato. Deus perdoa? Perdoa. Tem salvação? Tem, mas você não vive o melhor aqui na terra. É essa a diferença de um congresso, de um seminário, para nós colocarmos a nossa vida em dia. Então, consagrações a entidades, né? Essas são algumas portas de entrada do medo, tá? Hereditariedade, tentativas de aborto, quem tentou também tem situações assim, traumas no nascimento, né? Traumas em alguma situação. Nós tivemos uma moça que passou por um encontro com Deus, talvez uma hora ela testemunhe, e ela estava num trauma, eu não sei qual foi, mas ela já era, ela nem queria ir tanto para o encontro, porque ela já era uma moça que nasceu no lar evangélico, e ela estava aprisionada no medo. Mal começamos a ministrar, ela tremia, tremia. Quando nós chegamos num encontro com Deus, que nós vamos antes, eu e a pastora, para orar nos dormitórios, ungir todo o oratório, as cadeiras, as camas, e quando eu entrei no dormitório, já comecei, eu senti medo, eu falei, isso não é de mim, algo aqui vai acontecer, porque era um medo aterrorizante no dormitório. Então, Deus revela. Hoje também, cheguei aqui um pouco antes, e eu fui tomada pelo medo, eu falei, diabo, você já foi discernido. Sei que tem muitas pessoas aqui que vão ser curadas, porque Deus traz palavras de conhecimento, amém? Que Deus revela. Então, muitas pessoas na Bíblia, como eu citei até Elias, sentiram medo. Sentiram, né? Vou dar alguns exemplos rapidinho, para que sobre mais tempo para nós orarmos. Jacó, ele teve medo. Jacó foi um homem de Deus, ele teve medo. Ele teve medo ali com Labão, quando ele fala, né, em Gênesis 31, eu tive medo, né, que ele tirasse as filhas, quando ele estava fugindo, quando ele saiu meio que escondido de lá, que ele já estava 14 anos trabalhando para aquele homem, ele teve medo. Homens de Deus, homens da Bíblia. Os irmãos de José, né, quando se encontraram com ele no Egito, Gênesis 50:19, né, ele fala ali, ele disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Quando eles jogaram José na cisterna, que eles estavam no controle, estava tudo bem. A hora que eles chegaram de frente com José, eles não estavam mais no controle. Aí teve um grande medo, porque José estava na posição que Deus levou, né? E daí eles estavam lá, apavorados, de medo. O que aquele irmão ia fazer depois de tudo aquilo que eles tinham feito? Homens de Deus que ficaram apavorados, de medo. Quando a situação não convinha para eles, eles não estavam no controle. Eles tiveram medo. Então, os discípulos de Jesus também experimentaram esse sentimento. Ele perguntou, né, em Mateus 8:26, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos, o mar, e fez completa bonança. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, têm medo. O único problema é esse medo, como eu falei, que aprisiona, que paralisa, que você não vence, né? O servo infiel, por que ele não investiu o talento? Medo. Por que muitos aqui não entregam o dízimo? Medo. Medo. Não entrega a primícia? Medo. Desobediência também. Rebeldia também. Não quer obedecer também. Medo. Não, se eu devolver, não crê que Deus vai... Eu não sei, Deus faz aparecer, de algum jeito Ele faz. Ele faz. Ele faz. Como foi ministrado essa palavra de Isaac, Gênesis 26 sobre Isaac. Muitos vão para os Estados Unidos.
Muitos vão para Londres. Por quê? O Brasil aqui, Deus livre. Deus livre. Não, Deus colocou você aqui, é para você ficar aqui. Se Ele falar, é outra coisa. Mas o Senhor apareceu para Isaac, falou, fica em Gerar. E ele ficou. Era seca. E Deus fez ele plantar, e ele colheu 100 por 1. Ele não colheu 30, ele não colheu 60, ele colheu 100. 100. É só Deus. Então, Deus quer muitas vezes fazer eu e você, fazer essas coisas loucas, hoje, mas não temos tido homens e mulheres loucos, como ontem, esses homens, que ficava, plantava e dava para mostrar que ele era Deus. Não temos tido. Não temos tido mulheres, homens loucos que saem e não estão nem aí. Porque é tarde, porque você vai passar numa rua, não sei de que jeito, porque você não sabe, porque você não sei o que lá. Eu testemunhei esses dias, eu falei, e vou repetir, porque sei que ainda tem gente aqui que não ouviu. Esses dias eu estava indo para uma costureira, e eu estava com dinheiro que eu ia pagar, umas toalhas da igreja, eu estava com dinheiro até razoável, e eu nunca saio com celular. Eu não saio com celular, eu tenho que gerar esse hábito, porque se alguém tentar me encontrar, não vai me encontrar por algumas horas. E eu sei que às vezes isso não é bom, né, pastor Marlon, pastora Cris, apóstolo Raimon, que ele fala assim, quase que eu te encontrei. Eu falei, já entendi, porque eu não carrego muito. E aquele dia eu carreguei. Eu falei, Jesus, mas Deus é muito bom, porque todos os dias eu oro e todos os dias eu peço o sangue de Jesus para mim, para minha família, e todos os dias eu peço os anjos de guerra. É como eu falei no pós-encontro, já é tudo automático. E eu estava andando e eu senti como se algo se levantasse desse lado e algo se levantasse aqui. Eu senti, eu não vi. Eu senti algo muito grande, que eu olhei, não vi nada. Eu só vi quando um rapaz passou correndo, e ele foi até a esquina, não entendi nada. Eu só entendi quando ele parou na esquina, acho que inconformado, não sei se ele viu algo muito grande do meu lado, e ele voltou correndo e falou assim, boa tarde. Eu falei, boa tarde. Acho que ele ficou tão indignado, porque ele queria me roubar. Ele não conseguiu. Ele nem tentou. Ele nem tentou. E era de tarde, gente. Era 3, 4 horas da tarde. Não era 7, nem 8 vindo para o culto. Era de tarde. Não era 11 da noite saindo da igreja, porque o culto acabou tarde. Era 4 da tarde. Então, Deus nos livra. Deus guarda aquele que é fiel. Aquele que é fiel, Ele guarda. Então, o servo infiel, ele teve medo, ele não investiu o seu talento. E muitos não investem em talento e não têm ido mais à frente também aqui, porque tem muitos que têm medo de demônio. Tem muitos que têm medo de demônio. Então, é um medo que tem que ser vencido. Nas primeiras vezes que o demônio dá grita, dá uns berros, você dá uma gelada, você dá uma puladinha assim para trás. Nas primeiras vezes. Depois, você fica mais assim. Aí, depois, você vai para cima. Entendeu? Você vai ter que vencer a cada etapa. Porque a hora que eu fui lá na célula com a pastora Marimi expulsar alguns demoninhos, que não era nada brincadeira, que até a pessoa falou assim, olha, agora eu sei que você é de Deus. Porque aquele ali quebrava tudo aonde eu ia. Então, a gente enfrenta. Dá um medo, no começo dá, mas depois você vai pegando prática. Amém? Então, aquele mesmo, né? Que deu o medo, que permitiu, que é como a dor, eu penso, para mim. Deus que fez nós sentirmos dor. Senão, teria alerta de que algo está mal. Eu preciso sentir uma dor para saber que algo não está bem. Uma criança precisa ter uma febre para a mãe, para nós sabermos que ela está com uma infecção. Porque é difícil, a não ser que seja uma febre
viral, né? Que é só 24 horas, pelo pouco que eu entendo com os 3 filhos. E ela, 24 horas, mas do contrário, se ela passar disso, é uma febre, ela é uma bactéria, tem que tratar. Então, a febre é um alerta, o medo, algo tem que cuidar. Tem um perigo, a situação está ficando diferente ao meu redor, mas eu tenho que saber as armas que eu vou usar. Então, o Senhor tem a chave para desbloquear esse medo. O mesmo Deus que deu medo para que você se protegesse desses perigos naturais, também desse perigo, desse espírito demoníaco, né? Que muitos ainda não conseguimos paralisar, como eu disse, que estão dentro da igreja 10, 12, 15, porque ainda não se tem deixado os demônios se alimentar desse medo, através do pecado, através da não resistência a ele. Muitos estão 10, 12, 15 anos dentro da igreja, e ainda o demônio tem paralisado, porque tem dado comida, tem pecado, tem alimentado esses demônios. Então, porque o Senhor diz ali, a chave para desbloquear o medo. Porque não recebeste espírito de escravidão, né? Para outra vez estardes com medo, mas recebeste espírito de adoção de filhos, pelo qual podemos clamar, Abba, Pai. Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos. Romanos 8, 15 e 16. Então, nós temos o Espírito de Deus, Deus está em nós. Ele nos deu um nome, que é sobre todo nome. Ele nos deu as armaduras. Ele nos dá miríades de anjos. Então, nós precisamos saber a usar. Mas e também em 2 Timóteo 1, 7, o Senhor diz ali que, porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou medo em alguma linguagem, né? Então, nós temos que rever essa palavra, a respeito que Deus não nos deu, Ele não deu esse espírito de medo, né? Então, nós temos que ver do que nós estamos sentindo medo. Deus não nos deu espírito de medo. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. E nós temos que ler, porque muitas pessoas lêem muito correndo, muito rápido, não coloca nem vírgula, nem ponto e vírgula, não sabe ler nem quando é interrogação. Nós precisamos parar. Cada vírgula é necessário. Aquela vírgula está ali para que você entenda o contexto da história, o que Deus não nos deu. Ele não deu espírito do medo. Então, Ele quer dizer que nós não precisamos e nem devemos sentir medo. Se Ele não nos deu, eu não devo, eu não tenho que sentir medo. Então, nós temos que analisar, né? Ele não nos deu, mas tem uma vírgula e tem um mas, de fortaleza, de amor e de moderação. Quer dizer, então você tem tudo isso para vencer o medo. Agora, quantas vezes nós, como igreja, lemos, meditamos, relemos, trelemos, ou seja, o que for, e declaramos essa palavra, principalmente aqueles que sabem que têm medo. Porque quando eu descobri, né, que eu era uma pessoa irada e que eu pecava na ira, um dia eu vi alguém lendo Romanos aqui, mas quando eu li na minha casa, né, quando Paulo fala que ele fazia aquilo que ele não queria fazer, que não era aquilo, Romanos ali, eu me deparei, eu falei, é eu, purinho aqui, sou eu, essa coisa feia, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. Quando eu li na minha casa, eu e Deus, Deus e eu, no meu quarto, eu entendi. E eu falei, não, eu não posso ser desse jeito.
Então, o que nos liberta? Fala para mim. Hein, igreja? O que nos liberta? A palavra. Então, o que significa? Que nós estamos aprisionados, nós estamos cativos, nós estamos em covas, porque não lemos a palavra. Tem situações que precisamos de pessoas. Precisamos de uma situação especial, com certeza, senão não tinha um ministério de libertação. Porque você não vai conseguir fazer sozinho mesmo. Mas muitos estão paralisados porque não conhece a palavra em profundidade, não toma posse da palavra. Muitas coisas já teriam sido resolvidas na minha, na nossa vida, me coloco aqui também. Leitura da palavra. Tomar posse daquilo que Deus nos deixou. Porque é lendo a palavra, eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse, eu vivo, eu decido viver. Eu decido viver por esta palavra. Não nos deu espírito de medo. Isso quer dizer que não precisamos ter medo. O Senhor fala 365 vezes na Bíblia, não temas. Então, Ele não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, né? De moderação. Então, fortaleza quer dizer o quê? Que somos fortes. Somos fortes em Cristo. Ele nos deu o espírito de fortaleza. Então, eu sou forte. Amor lança fora todo medo. Aquele que não é aperfeiçoado no amor tem medo. Então, eu preciso amar. Entenda bem. Tem situações que eu e você poderíamos estar aquém. Tem situações que nós precisamos de uma pessoa realmente para tirar. Porque tem pessoas que estão nessa cova, naquele cárcere, naquela cisterna, que alguém vai precisar retirá-lo. Ajuda de uma pessoa capacitada, um intercessor, um libertador. Tem situações, mas muitos já estaríamos fazendo a obra de Deus a 120, 150 por hora, porque a obra pode fazer a 150. Correr com o carro só a 110. Mas a obra você pode fazer muito mais rápido se tivéssemos curado e enfrentando esse medo. E eu enfrento. Eu repito mais uma vez, Deus não vai te livrar da prova. Ele vai te livrar na prova. A hora que você estiver lá, Ele te livra. E Ele vai transformar todo esse cárcere, toda essa vergonha, Ele vai te levar para o monte com Ele. Amém? Então, esse medo que nós temos que entender, porque nós temos que fazer tipo uma receita. Poder, amor, moderação, que seria disciplina. Aqui quando ele fala, não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Ou seja, poder, amor e disciplina é a receita para que esse medo seja extirpado. Amém? Então, nós, humanos, imagem e semelhança de Deus, não fomos feitos para ficar enclausurados. Não fomos feitos para ficar em cisterna, em cavernas, lá onde o diabo aprisiona, te mantém lá, não deixa você viver os 100% que Deus sonhou. Nós não fomos feitos para isso. Então, hoje aqui, Jesus, Ele venceu esse medo por nós. Ele venceu por mim e por você. Então, nós somos livres em Cristo. Em Cristo, Ele não nos fez para ficar aprisionado em circunstância ou pessoas. Pessoas que têm medo de outras pessoas, um medo apavorante, né? Medo. Então, o Senhor, Ele está aqui. E Ele trouxe cada um aqui. Não foi o acaso. E Ele tem planos para mim e para você. E hoje, o Senhor vai libertar de todo medo.
Nós vamos agora, eu queria que você se levantasse. Vai ser colocado um louvor. E você vai orar. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé, em silêncio, no mesmo Espírito ainda. Amém? É só o Espírito Santo para fazer você lembrar de áreas de aprisionamento. Só Ele. Porque tem pessoas até que pode falar, eu não tenho medo. Eu era uma dessas. Eu achava eu muito valente. Briguenta, irada, comprava briga. Se eu achava que uma situação tinha injustiça, eu comprava briga. Pensa, é igual o pastor Marlon falou, né? Olha o tamanho da criatura. Nem sabia nada, mas eu parecia que eu não tinha medo de nada. Era uma fuga, uma mentira, uma máscara. Quando eu conheci eu mesma, através da palavra, que eu fui lendo, e a palavra foi revelando quem eu era, essa pessoa irada, briguenta, essa pessoa terrível, eu comecei a ver como eu tinha medo. Você em pé mesmo, não precisa, se você puder jogar aqui no Apocalipse, eu vou ler só esse texto agora e nós vamos orar. Apocalipse 21, 8. Eu sei que um monte de pessoas sabe, né? Mas é melhor que nós. Ontem também foi lido, se eu não me engano. Mas quanto aos... Qual que é o primeiro? Antes de assassino. Antes, olhe o incrédulo junto. Quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de enxofre, de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Ali já, medroso, não vai morar no céu. Covarde, tem uma linguagem que fala os covardes. A minha linguagem aqui diz covardes. Está primeiro, olha, ó, os covardes, está primeiro do que assassino. Porque eu já vi muitas pessoas, já vieram para mim, perguntar se uma pessoa que mata, não sei quantos, vai para o céu. Eu falei, se ele arrepender, vai. Tem gente que não consegue acreditar. Tem pessoas que não conseguem acreditar que um estuprador vai para o céu. Se ele se arrepender, confessar e deixar, ele vai. A consequência ele vai colher, não tem como. Mas olha lá, covarde. Covarde é medroso. Quantos covardes? Quantos dentro da igreja? Nós estamos falando para nós mesmos, igreja. Ali o Senhor está falando para o crente. Não é para o ímpio. É para o cristão. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar. Porque tem situações que está num aprisionamento. Você tem medo, você não entende porque você tem medo de escuro. Pessoas adultas têm medo de escuro. De dormir no escuro. De levantar, andar numa casa, porque quando chega uma altura, à noite, aquela escuridão se torna meio que... Quem já acostumou, você anda pela casa. Muitas vezes eu saio do meu quarto, eu vou na sala, eu vou na cozinha, até pego água, eu não acendo a luz. Mas tem gente que não consegue fazer isso. Não suporta. Tem algo, tem alguma coisa. É um espírito de medo que está atormentando. Pode ser o quê? Eu tive um sonho essa noite. Eu não sei se tem alguém aqui. Eu que ia ministrar, nós estamos orando, estamos fazendo jejum para isso. Uma criança caía de cima de uma ponte, de cara, de rostinho, numa poça. Para ela era um rio, mas era uma poça. Uma criança muito pequena. Ela caía e ela não tinha forças para voltar. E eu corri num desespero levantar aquela criança. Existem situações, em situações de abuso, né? Em situações como eu citei aqui,
desse pai castigar essa criança dentro de um guarda-roupa, no escuro e dentro de um guarda-roupa fechado. Esse homem não conseguia ficar num lugar que fosse mais fechado. Não consegue fechar a porta de um lugar que é um pouquinho menor. Então, existem situações e você vai precisar ser curado e liberto. E você vai precisar de ajuda. Amém? Então, agora nós vamos orar. E você vai orar. Eu vou orar. Nós vamos orar. Amém? Toda a igreja vai orar. Porque o Espírito Santo, Ele quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. E Ele vai tratar cada um aqui diferente. Cada um tem uma situação, uma vida diferente. Então, feche os seus olhos. Eles vão soltar esse louvor. E você vai pedir ao Espírito de Deus. Se existe algum trauma, algum medo, alguma situação que você ficou aprisionado. Amém? Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que tem muitas coisas aqui, muitas pessoas, Senhor, que estão aprisionadas em medos. Medo da violência. Como esse louvor fala, medo de não romper, medo de fracassar, medo do escuro. Espírito Santo, o Senhor sabe, aqueles que estão em clausura, aqueles que estão em covas, em cárcere, a alma está aprisionada no cárcere. Só o Senhor pode mostrar situações de pavor, se algo se apresentar, se bichos, até mesmo essas situações, Senhor, de bichos, de inseto, situações, medo de morrer. Espírito Santo de Deus, porque o amor, o perfeito amor do Senhor lança fora. Espírito Santo, é o Senhor que mostra, é o Senhor que sabe onde cada vida aqui, o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada situação que os teus filhos, que as tuas filhas estão aprisionadas em medo de morrer, medo de ter doença, medo de sair lá fora, medo de ser assaltado, medo, Senhor, de morrer muito jovem, medo de não cumprir o propósito que o Senhor tem, medo, Senhor, paralisante, medo paralisante que Satanás coloca, trazendo esse medo de dizer não e ser rejeitado, medo de revelar os pecados que estão ocultos, porque aqui que as pessoas vão pensar de mim, tudo vai trazer à tona, nada vai ficar oculto, porque o Senhor vai trazer. Então, meu irmão e minha irmã, confessa e deixa. Confessa, renuncia a esse medo paralisante. Hoje é o dia da sua cura. Hoje o Espírito de Deus está nesse lugar. Senhor, toma o teu lugar e reina. Reina sobre cada um aqui, ministra em cada um, mostra, Senhor, mostra situações de cárcere, mostra situações de prisões, medo, meu irmão, você, minha irmã que tem medo paralisante, medo que seus filhos morram, medo de que o casamento acabe, medo que o seu marido deixe você, muitas mulheres têm situações assim de medo, sempre tem alguém perseguindo, sempre tem alguém atrás, sempre tem alguém em alguma situação. Eu peço que você, em nome de Jesus, que já discerniu através dessa palavra, através dessa ministração, que você venha aqui na frente, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha te libertar, livrar você desse cárcere, porque o Senhor está aqui para tirar todo esse medo, porque Deus não nos deu espírito de medo, toda essa prisão. Por favor, afaste as cadeiras, tirem as cadeiras, líderes, pastores, intercessores que estão autorizados, venham para frente, para que essas vidas sejam curadas, libertas hoje, porque nenhuma vida, Senhor, nenhuma vida vai sair da mesma maneira, Jesus, porque hoje o medo, todo medo vai ser vencido, todo medo, Satanás não tem poder. Senhor, mostra, Senhor, todos aqueles ainda que não identificou Jesus, nenhuma vida, Senhor, nenhuma vida vai sair daqui com esse medo, porque o Senhor nos deu espírito
espírito de fortaleza em Cristo, espírito de fortaleza de Jesus Cristo, amor e moderação. Ele não nos deu espírito de medo para que paralise a igreja. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Tem pessoas que têm medo de falar, medo de expor, medo. Tem pessoas que não conseguem expor os sentimentos, o que ela está passando, o que ela está sentindo, de tanto medo, de tanta vergonha, que as pessoas fiquem sabendo que ela tem medo. Meu irmão, minha irmã, medo é um espírito maligno que quer te paralisar. Não tenha vergonha, não tenha medo. Vem aqui para frente, porque o Senhor vai curar. O Senhor vai te libertar hoje. Todo esse medo que paralisa você, que paralisava, em nome de Jesus, hoje acabou.